nossa mesa redonda. Nós estaremos projetando, no caso, algo atrás aqui, pastor, na mesa redonda, é o pastor Glicério, a missionária Amanda, Igreja Batista. Então, a música evangélica brasileira, no contexto histórico, né, dela, né, do tempo. Então, dos anos 50 a 60. Pastor tá. Gostou? Eu gostei da foto. Pronto. É umas autarquias, né? Graça e paz, irmãos. Fique à vontade. A palavra de Deus nos diz que no meio dos louvores Deus habita. Então, portanto, todo ser que respira, louve o Senhor. É de 1800 a 1899. O pastor me pediu que eu falasse da década de 50 e de 60, mas eu quero me reportar ao início da música sacra de origem protestante no Brasil. Então, no século XIX, era possível, já havendo muitas igrejas batistas, metodistas, presbiterianas, congregacionais, luteranas, entre outras, encontrar grupos musicais e cantores nessas igrejas no século XIX, né? Nos tempos do imperador já havia grupos evangélicos. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o fato de que os primeiros inários protestantes surgiram justamente no século XIX, incluindo o nosso célebre cantor cristão, o inário de origem batista, que foi organizado por Salomão Luiz Ginsburg, o chamado judeu errante no Brasil, né? Ele era conhecido como o Davi do Brasil. E no século XX, no início do século XX, começaram as primeiras gravações evangélicas. Alguém sabia disso? Em 1901 aconteceu a primeira gravação de uma música evangélica na cidade de São Paulo. E notem como é interessante, até então nenhuma música secular havia sido gravada. Então a primeira gravação feita no Brasil foi de uma igreja, melhor dizendo, de um cantor evangélico, né? Na ocasião, o cantor José Celestino de Aguiar, ele gravou a música Se Nos Cega o Sol Ardente. Quem conhece? Esse é um cantor cristão, número 96, né? No cantor cristão aparece com o título de Deslumbrante. Eu canto desde a minha infância, né? Era inclusive o cântico preferido, o hino do cantor cristão preferido da minha avó. E naquela mesma época, outro cantor evangélico, José de Araújo Coutinho Júnior, de São Paulo, dos Agudos, gravou uma música de um coral com um cilindro usado. Em 1912, a Igreja Evangélica Fluminense lança 6 discos de 10 polegadas com músicas dos salmos e hinos, inário oficial da Igreja Congregacional. E ao longo dos anos seguintes, esta mesma igreja lançaria vários outros discos. Em 1915, a primeira igreja presbiteriana do Rio de Janeiro lança pela Odeon, atual M, um disco de gramofone de 2 lados com 4 músicas desse mesmo inário, salmos e hinos, com Teresa Deslandes Guimarães no harmônico e acompanhamento da banda Odeon. E olha que interessante, irmãos. No dia 26 de maio de 1929, o primeiro programa evangélico numa rádio brasileira, a Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro, foi lançado em 1929. E esse programa ele foi apresentado pelo reverendo Rodolfo Rassi, da Igreja Luterana. Agora, já me aproximando da década que é o nosso foco aqui, mas ainda um pouquinho antes, em 1945, eu achei esse dado interessante. Eu vou falar de um cantor que estava vivo até há pouco tempo,
Feliciano Amaral, ele gravou aquele que acredita-se ser o primeiro compacto evangélico brasileiro, que trazia as músicas A Deus e A Voz de Jesus. Esse trabalho, olha que interessante, foi lançado como um presente de aniversário para sua noiva, chamada Elza Rocha. E não existe esse compacto hoje em dia, porque seria uma relíquia, porque ele se perdeu num naufrágio no rio Tocantins no ano de 1946. Em 1948 foi fundado o Departamento de Rádio e Gravações do Serviço Noticioso Atlas, ou a gravadora Atlas, no Rio de Janeiro, e trata-se da primeira gravadora evangélica no Brasil, que foi inaugurada com o lançamento do segundo compacto de Feliciano Amaral. Já na década de 50, em 1958, foram lançados os 3 primeiros LPs evangélicos do país: Boas Novas, de Luiz de Carvalho, e Os Céus Proclamam, e Folclore Internacional, Alegria de Natal, da Caravana Evangélica Municipal, conhecida como SEM. Em fevereiro de 1959, foi fundada a gravadora secular Califórnia, por Mário Vieira, que foi uma importante gravadora, apesar de ser secular, para a divulgação de artistas evangélicos. Em 1959 surgiu o jornal Louvor Perene, que é o primeiro jornal voltado para a música sacra no país. Entre as décadas de 50 e de 60, o Brasil experimentou uma transformação em sua concentração demográfica. Nós aprendemos isso na escola. Essa concentração demográfica carregou grandes leves de pessoas, desde o meio rural em direção ao meio urbano, o chamado êxodo rural. Muita gente veio da roça para a cidade. Isso foi muito bom para as igrejas, porque as igrejas elas estavam localizadas, geralmente, boa parte delas, no perímetro urbano. Então, essas pessoas, que eram pessoas de pouca instrução formal, que vieram da zona rural, elas trouxeram uma cultura musical muito rica, muito peculiar, que veio a partir de então a influenciar os rumos da música evangélica no Brasil. E a partir dessa época, as músicas passaram a ser elaboradas ao gosto desse público recém-chegado, desse público que veio dos sítios, que veio das fazendas, que veio da roça. E os nossos hinários, naquela época, tão prestigiados, na verdade, desde a época de Martinho Lutero, eles então abrem a guarda para recepcionar os saberes dessas comunidades oriundas do perímetro rural, e absorvendo assim o patrimônio cultural, material, no caso, instrumentos, e imaterial, no caso, saberes trazidos por essas pessoas em sua bagagem. Queridos, agora olha que dado interessante, ao contrário do que se possa imaginar, ocorreu um enriquecimento da mensagem central, pois os arranjos acabaram promovendo a aproximação entre as pessoas, porque as igrejas cantavam uma música evangélica importada, sobretudo, da Europa. Então, a música evangélica, ela passa a ser abrasileirada a partir daí. Ela passa a ter características brasileiras. Então, as músicas, elas passam a alcançar de maneira pessoal aqueles que têm as suas origens marcadas pela vida simples, pela vida campesina, pela vida da roça, e que preservam tradições, muitas vezes temperadas, inclusive, pelos ritmos da percussão africana. E, precisamente nos anos 60, foram introduzidos ritmos e estilos bem populares nas canções. Foram incluídos instrumentos de percussão, de sopro, no acompanhamento, e surgiram pequenas canções com melodias e letras simples para serem cantadas nos cultos. Era algo muito próximo daquilo que hoje nós conhecemos como corinhos e que se popularizaram muito nas décadas de 70 e de 80.
Mas, irmãos, isso aqui é algo interessante. Durante algum tempo, nem tudo eram flores, né? Nem tudo foi tão simples. Na imensa maioria das igrejas, estas mudanças na música evangélica brasileira, ocorridas lá nas décadas de 50 e 60, sofreram muita resistência. Igrejas, em grande número, rejeitaram o uso de instrumentos como a bateria. Quem toca a bateria aqui, além do Djalma? Então a bateria passou a sofrer muita resistência, e além da bateria, a guitarra. Quem é o guitarrista? Djalma também. E sabe qual era o argumento da liderança naquela época de muitos crentes? Que esses dois instrumentos eram do diabo. É só isso. Só isso. Eram instrumentos do diabo. Por quê? Porque eram largamente utilizados na música secular, a bateria, a guitarra, e isso gerou essa rejeição da parte de muita gente. Então, o que esses crentes antigos, eles não perceberam, algo para o qual eles não se atentaram, é que o piano, por exemplo, a origem do piano não é tão bela como muitas pessoas imaginam. Até poucas décadas antes, o piano era usado em prostíbulos, em cabarés, em botecos, dentre outros lugares que jamais seriam admirados, pelos líderes evangélicos da época. O piano, inclusive, ele havia se tornado extremamente popular nos primeiros sambas compostos no Brasil, nos chorinhos, e deixando de ser apenas um instrumento erudito, e muito menos se poderia dizer que o piano, portanto, à luz deste fato, era um instrumento sagrado, era um instrumento sacro e próprio para compor a música evangélica brasileira. Então, para encerrar, eu queria falar do surgimento da era vinil nos anos 60, dos artistas que foram surgindo ano após ano no decurso daquela década. Cabe ressaltar, queridos, que na década de 60 prevaleceu a música sacra, formada por marcha, guarânia e valsa, além de coral a capela. Mas nós podemos destacar alguns raros casos de artistas com influência sertaneja, no caso Corió e Canarinho, com influência country, no caso o trio Alexandre, com influência da então famosa e célebre bossa nova, tão decantada por meio de Silvinho, e ainda com influência pop, por meio do grupo ainda hoje muito conhecido, Vencedores por Cristo. Então, nos anos 60, surgiram Luiz de Carvalho, ele traz para a igreja o uso do violão, e na época, o violão também foi um escândalo enorme, muita gente se opôs, não aceitava também o violão. Eu li um livro, é um dos clássicos da literatura brasileira, não vou me lembrar o nome do título agora do livro, tem alguns anos que eu li, e quem tocava violão era rotulado de vagabundo, de desocupado, era uma pessoa que não prestava, não servia para namorar uma moça de família. Era a realidade do violão, no século XIX era assim, e no século 60 também, da parte dos evangélicos, era assim. Então, em 61, é publicado o livro Música Sacra Evangélica no Brasil, pela editora Cosmos, escrita pela professora Henriqueta Rosa Fernandes Braga. Também surge Silvinho, o conjunto de gaitas e violões de Osasco. E em 63, Arautos do Rei, que atua até hoje. É nesse ano que surge também Corió e Canarinho, Vitorino Silva. Em 65, Sara Araújo, trio Alexandre. Em 66, Novo Alvorecer. Agora eu vou começar a falar, já encerrando, nomes mais conhecidos. Edgar Martins. Quem se lembra dele? Edgar Martins. Ninguém se lembra. Em 67, Otoniel e Osiel. Alguém se lembra? Em 68, Lula Batista, Floresval Salvador, Movimento Jovens Livres, o Futuro Cristocêntrico, Jovens de Verdade, os Cantores de Cristo. Em 69 surge a primeira equipe dos Vencedores por Cristo, fundada pelo pastor americano Jaime Kemp. Eu creio que todos aqui já devem ter cantado muitas músicas de autoria do grupo Vencedores por Cristo.
Em 69 surge Antônio Bicudo, Joseli Scarabelli e Oséias de Paula. E algo muito interessante desse período é que as letras eram muito focadas na Bíblia, em relatos bíblicos, em episódios bíblicos, na travessia do Mar Vermelho, na peregrinação pelo deserto, nos patriarcas, na conquista da terra de Canaã, nas histórias de Davi, nos milagres do Senhor Jesus Cristo, nos milagres dos profetas do Antigo Testamento. Então essa época ela ficou caracterizada, por esse aspecto. As letras dos hinos na época eram muito voltadas, eram muito focadas nos relatos bíblicos, Nós herdamos isso eu tenho certeza que abençoou a vida de muita gente. Quanta gente conheceu a Bíblia, inclusive pessoas que eram analfabetas, e conheceram vários episódios da Bíblia por meio das letras das músicas evangélicas daquele período. Que Deus seja louvado pela vida de todos aqueles que nos deixaram essa rica herança que tanto nos enriqueceu e nos abençoou. Amém? Eu acho, que deveria voltar, a música que tem a base bíblica, bíblica que fala sobre as histórias bíblicas, porque como a gente tem visto aqui, no contexto, das músicas, tanto de Calvino como Lutero também, que as músicas ela traz o que? Conhecimento e aprendizagem, Então eu acho que a igreja cristã hoje, tem necessidade de há um retorno, de canções, de hinos que falem da Bíblia, para que não somente o contexto de igreja, no sentido do culto, mas também como canções infantis, que retratem realmente, como a passagem que o pastor bem falou aqui, a passagem do Mar Vermelho, outras passagens como histórias de Davi, Então, são marcos que ficam na história que eu acho que deveria ter um retorno, Os compositores aí, que têm a oportunidade, que compõem músicas, seriam bastante relevantes para a nossa época, e que isso não se perda, isso que não se perca ao longo do tempo. E infelizmente a gente vê isso que se perdeu, as músicas que tenham letras de bases bíblicas. Amém. Vamos continuar nossa mesa, com a missionária Amanda, retratando mais um período. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Boa noite a todos. Que momento rico e precioso que nós estamos tendo, Então, parabéns para a Igreja do Betel em Serrita, parabéns para o casal pastoral que tem proporcionado. Tira um pouquinho do médium, porque está agoniando meu ouvido aqui. Que tem proporcionado nesse momento tão enriquecedor, para a igreja. Alguns podem até questionar assim, mas qual a necessidade, de se falar sobre esse assunto na igreja? Por que trazer esse contexto histórico, Mas é justamente para a gente perceber o que foi que a gente perdeu no meio dessa caminhada, como a missionária falou. A gente perdeu muita coisa, que do início era muito bom, E muita coisa foi melhorada, muita coisa foi aperfeiçoada. E aí nós percorremos aqui os anos 50 e 60 e vamos adentrar nos anos 70 e 80, Os anos 70 e 80, eles marcaram a música evangélica brasileira porque eles deram base para aquilo que vinha surgir depois, nos anos seguintes, a partir dos anos 90. Que os anos 90 vieram com uma revolução, e os anos 2000 aí foi que a coisa mudou, totalmente. E aí eu não sei, acredito que de repente já deve ter sido falado, nos anos 70 e 80 que propriamente a música evangélica no Brasil passa a se chamar música gospel, porque vem sofrendo uma influência americana muito forte, principalmente por conta dos missionários batistas e presbiterianos que vieram, dos Estados Unidos, vieram da América do Norte. E aí, nos anos 70 e 80, a música
evangélica no Brasil passa a ter essa característica de música gospel, né? Um termo em inglês que, traduzindo literalmente para o português, seria música evangélica, né? Ou música que fala de Cristo, música que traz a mensagem do evangelho, dos evangelhos, né? Então é uma música mais amarrada a esse contexto bíblico, porque ainda vem trazendo essa influência aí dos anos 50 e 60, que tinha uma influência de composições mais bíblicas. Então ela vem com essa característica. Só que aí a gente de repente pensa, nos anos 70 ele é muito marcado pelos hips, né? Surgimento do movimento hip, o movimento punk, mas a música evangélica, principalmente aqui no Brasil, ela sofreu influência não apenas desses movimentos, né? Ela não era caracterizada apenas por isso, mas ela vinha com uma influência do black americano, vinha com uma influência do blues, do jazz, e a partir daí surgem algumas pessoas muito ilustres, né? Que marca essa era do gospel. E a gente conhece o famoso Elvis Presley, né? Elvis Presley, né? Que todo mundo diz que ele não morreu, mas ninguém viu ele vivo, né? Há controvérsias. Né? E aí ele marca, né, como uma personagem muito forte, porque a música gospel ela influenciou o rock americano. E aí começa a tomar uma nova roupagem, né? A característica dessa música, esses estilos. E até então, até esse momento, até os anos 80, acredito que até os anos 90, quando chega a partir dos anos 2000, eu faço uma leitura que a música gospel ela deixa de ser um estilo musical e passa a ser um gênero musical. Por quê? Vamos pensar aqui comigo. Um estilo musical: forró, samba, pagode. Então, anterior aos anos 2000, a música gospel era um estilo musical, porque ela tinha uma característica, ela tinha uma forma. Geralmente era cantada por grupos específicos, né? Grupos bem característicos de igreja. Então é a partir dos anos 80 que a música gospel ela começa a sofrer influência de outros estilos musicais. Então é por isso que quando chega nos anos 2000, ela já não é mais, a música gospel já não é mais estilo musical e passa a ser gênero musical. Então o que é gênero musical? A música MPB do nosso Brasil, ela é um gênero musical. Por quê? Ela é composta pela bossa, pelo samba-canção, ela é composta por vários outros estilos musicais. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo entender? Então, percebe-se que quando a música gospel ela deixa de ser estilo musical e passa a ser gênero, é porque alguns ritmos, alguns estilos que eram considerados mundanos, que eram considerados demoníacos, eles passam a ser utilizados dentro da música gospel. E aí é quando surge a bossa nova evangélica, é quando surge o forró evangélico, né? É quando vai surgindo estilos musicais que antes eram condenados e passam agora a surgir com uma característica evangélica. Por quê? Contém uma mensagem cristã, genuinamente cristã, né? Então são músicas que surgem nesse período com uma mensagem missiológica, são músicas que surgem com um teor evangelístico muito forte nesse período. Então vários grupos, né? É considerado o momento da revolução musical evangélica brasileira, porque vários grupos surgem nesse período. Então, grupos como o VPC, né, que é o Vencedores por Cristo, que vem com canções bem bíblicas, né, com mensagens bem evangélicas.
bem cristãs. Em 71, o primeiro disco deles, né, Fale de Amor, então falava completamente da mensagem do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, que foi Cristo que fez na cruz. Outras músicas também, como Se Eu Fosse Contar foi um sucesso. Aquela música também, Nas Estrelas, né? Nas estrelas vejo a sua luz. Então, músicas totalmente com mensagem evangelística. E isso aqui é justamente a prova de que se usou os estilos musicais a favor do Evangelho. Porque aí a gente tem que tirar da nossa cabeça que alguns estilos que a gente considera demoníaco não são. Foi Satanás que criou. Tudo que existe foi Deus que criou. Tudo que existe é a inspiração do Senhor. E o Senhor, Ele compartilha da graça comum, né? Então, por que tem tantos cantores no mundo? Porque o Senhor distribui a sua graça comum e Ele distribui dons e talentos aos homens, né? Só que Satanás, ele é usurpador, ele é enganador, ele é metido, ele é desaforado. Ele pega aquilo que não é dele para usar como que fosse dele, entendeu? Porque o bicho não presta. Então, ele pega aquilo que é de Deus e transforma como se fosse dele, ele deforma aquilo a favor dele, e aí acaba que a igreja, muitas igrejas nesse período não aceitavam. Os Vencedores por Cristo, quando eles inseriram o samba nas canções deles, eles foram rejeitados. Teve gravadoras que tiveram que receber todos os discos de volta, porque as lojas que vendiam rejeitaram, porque não tinha venda, não saía. Porque quando pegavam para ouvir, sentiu qual era o costume, ia para uma loja que vendia disco, aí dizia, eu quero ouvir esse disco aqui, deixa eu ouvir umas músicas, né? Botava lá, né? Aquele negócio, meu nome, na radiola, na vitrola, botava lá para tocar e ele ouvia. Quando eles ouviam que era um grupo cristão tocando samba, disse, não, isso aqui é... Crente tocando samba. Como é? Crente tocando samba. Crente tocando samba não presta, né? Isso não é de Deus, não. Então eles rejeitaram os discos do Vencedores por Cristo e esses discos foram todos devolvidos para a gravadora. Diga aí, olha o tamanho do prejuízo, né? Então, a música era maravilhosa em termos de arranjo musical, em termos de qualidade musical, tinha uma letra cristocêntrica, uma letra bíblica, mas porque era de um estilo que não era considerado sacro, foi rejeitado. Entende? Então, assim, a partir daí, por que se diz que os anos 70 e 80 eles prepararam o terreno para aquilo que vinha a partir dos anos 90? Porque eles levaram chumbo grosso, né? Eles levaram chumbo grosso, aguentaram muita coisa para hoje a gente ter aqui os irmãos tocando um forrozinho pé de serra para a glória de Jesus, né? Então, se esses irmãos lá atrás não tivessem persistido e falado que é para a glória de Deus, né? Se eles não tivessem realmente levado chumbo grosso nas costas, hoje a gente não teria a liberdade que nós temos de poder usar alguns estilos musicais e transmitir a mensagem da música gospel, a música realmente evangélica. Acredito que o pastor e a missionária que já vão falar mais para frente, que infelizmente a música gospel se tornou um termo pejorativo, negativo, infelizmente, né? Mas a essência, o início de tudo era muito bom, né? Era muito certo, era muito correto, era muito centrado na Bíblia, se valorizava muito instrumentos bem tocados, arranjos bem elaborados. Então era uma coisa muito, muito gostosa de se ouvir, de se cantar, né? Diferentemente de hoje, de algumas músicas que a gente tem nos dias de hoje. Então, assim, minha gente, é muita gente que surgiu nesse período, e aí não dá pra gente falar de todo mundo, né? Mas, por exemplo, quem já ouviu falar aqui do Grupo Elo? Grupo Elo, aí ó, o pessoal lá de trás, né? Mas não é o Grupo Elo do Betel não,
Deixa eu ver aqui direitinho, para eu não perder. Que surgiu na década de 70, mais ou menos nos anos 79, por aí assim, né? Então surge ali, primeiro surge o grupo Palavra da Vida, com a participação de Jairinho, com a participação do Paulo César, que hoje é do grupo Logos, e com a participação também do maestro Victor Ramos, e que eram todos do seminário Palavra da Vida. Então eles juntam essa galera, 8 componentes, e formam o grupo, né, o grupo Palavra da Vida. Só que aí mais na frente, acontecia muito isso nesse período. Por quê? Os componentes acabavam se identificando assim, mas eu me identifico com esse estilo aqui, né? Aí o outro dizia, eu me identifico com esse outro. Aí os que se identificavam com o mesmo estilo diziam assim, vamos sair, vamos montar um grupo. Aí aqueles que se identificavam mais, né, com um determinado estilo musical, se juntavam e formavam um grupo, e outros formavam outro, e acabava que o grupo original se desmanchava. Então a gente praticamente não ouviu falar sobre o grupo Palavra da Vida, mas ouvimos falar do grupo Elo, que foi um grupo muito forte e que infelizmente foi marcado por uma tragédia onde Jairinho, ele, a esposa e o filho, né, morrem em um acidente. E aí o grupo Elo é desmanchado por causa disso, porque não conseguiam mais levar adiante. E o Paulo César, o pastor Paulo César, com a sua esposa, saudosa memória, faleceu no ano passado, eles formam então o grupo Logos, que a gente conhece, né? E aí o grupo Logos, ele surge com o primeiro disco. Quem lembra? Calmo, sereno, tranquilo, né? Ele surge com esse primeiro disco e vem outra canção que marca demais, se torna um clássico da época, Ouvi Dizer, e outras canções. Deixa eu chegar aqui nos anos 80 rapidinho, só pra gente fechar. Nos anos 80 surgem alguns grupos também, como o Milady, que era com alguns ex-integrantes do Vencedores por Cristo, e com uma forte influência do João Alexandre. E João Alexandre, a gente conhece ele, né, com aquelas canções maravilhosas, e ele não permanece muito tempo, né, com o grupo, mas em 90 eles lançam um dos maiores sucessos de João Alexandre, que é a canção Pra Cima Brasil, né? Uma canção bem evangelística, com um teor missionário muito forte e que vem com essa característica. Então é nos anos 80 que surgem algumas bandas de rock, né? Rock gospel, como a banda Resgate, a banda Rebanhão surgiu primeiro, veio antes. Exatamente, Rebanhão veio com a canção O Espelho nos Olhos, né? Uma canção muito forte. Surge aí em 85, né? Depois vem também a Oficina G3, mais na frente, bem mais na frente, né? Oficina G3 é nesse período. Em 87 a banda Resgate, 88 Fruto Sagrado, em 88 também Carlos Barneia, 87 Catedral, da Igreja Presbiteriana, banda Raízes, da Assembleia de Deus, em 88 também a banda Novo Som e o grupo Altos Louvores. E do Altos Louvores a gente conhece várias vozes, Sérgio Lopes, Eichla, Lislaine, essa galera toda, Léa Mendonça, Ronaldo Fonseca, Marquinhos Gomes, todo esse pessoal surge nesta época, né? E se tornam aí um dos maiores influenciadores da música gospel no Brasil. Então, eu encerro a minha parte fazendo por que a gente gasta um pouquinho de mais tempo? É porque foi uma revolução realmente, foi um período que marcou muito a música gospel, né? No
no Brasil. Então surge muita gente boa nesse período, né? Muita gente com música boa, com um som legal. E por isso que assim é importante a gente lembrar, é importante a gente estudar para a gente saber exatamente aonde que a gente chegou e fazer a reflexão. Onde chegamos? Estamos melhor do que antes ou pioramos? Né? Fica a reflexão. Essa questão que a Amanda falou do piano, né? Que era proibido nas igrejas, porque. Aliás, era proibido não, era. Ah, foi o pastor, perdão. Era aceito nas igrejas. Era aceito nas igrejas, mas ninguém conhecia a história do piano. Assim como ninguém conhece a história da gravata, né? Tem gente que acha que você só é crente se tiver gravata. Ninguém sabe quem foi o criador da gravata, por exemplo, né? Aí santificam as gravatas. Então, quando você vai ver a história de tudo aquilo que nós temos, não só da música, mas de outras coisas, de instrumentos, de vestimentas e tudo mais, é que você começa a entender, né? Esses dias a gente estava reunido e alguém criticou a gola clerical, né? Que tinha um pastor utilizando, aí o meu irmão foi e disse: para mim o pastor não é para usar aqui. Aí eu fui e falei para ele da criação da gravata e a gola clerical, que é nossa, né? É nossa a gola clerical, mas aí a gente não tem conhecimento para isso. Assim como Martinho Lutero se utilizou de de melodias seculares, inclusive disse que algumas dessas melodias eram tocadas em cabarés. Ixi, que negócio pesado. Mas é real, meu irmão. E Martinho Lutero se utilizou disso, transformou isso em bênção. Pegou a melodia que não existe, nem nota, nem acorde e nem melodia satânica ou santa, né? Já ouvi alguém dizer assim: tem que tocar músicas com as frequências do céu. Nunca estudou música, nunca estudou. Porque não existe essa frequência do céu. O lá é 440 em qualquer lugar do universo. É no céu, no inferno, não, negão? Nem é sagrado, nem é profano. Nem é sagrado, nem é profano, é só lá. Lá maior, menor que foi. E outra coisa. No caso do piano, quando chegava alguém lá na década de 60 e falava para o pastor: não, pastor, eu me converti, eu quero servir a Deus com meus dons, com meus talentos, eu sou pianista e queria servir a Deus como pianista. Não, aqui piano não entra, senta no seu lugar e fica pianinho ali. E outra coisa interessante, gente, não sei se vocês já falaram aqui ou se ainda vai falar, por exemplo, um grupo chamado Puritanos. Os puritanos, eles não aceitam instrumento musical nenhum, né? Quando muito órgão, quando muito, e olha lá, eles não aceitam, é só no gogó, e são umas músicas, assim, bem específicas, né? É mais puxar para o canto gregoriano do que para a música congregacional. Que eu sei que Djalma já falou sobre o cântico congregacional aqui ontem, né? Ah, foi hoje. Então, assim, a gente percebe que aí a gente diz assim: ah, mas então quer dizer que nós estamos atualizando a coisa, né? Porque a moda agora é atualizar a Bíblia, né? Não, nós não estamos atualizando a Bíblia, não. Nós não estamos mexendo em princípios, né? O que é princípios, eles não são alterados. Princípios são invioláveis. Então, a mensagem bíblica, a mensagem cristã, ela tem que estar presente, né? A gente não vai simplesmente chegar aqui, tem a música que é a música litúrgica, a música de culto, e tem a música que não é. Então, a gente tem que saber separar as coisas e saber dar a glória devida ao Senhor, né? Até hoje a gente falou sobre Calvino e Lutero, né? E aí a gente viu que Lutero começou a reorganizar o louvor na igreja, e Lutero pediu o seguinte: eu não tenho condição de compor tudo que precisa se compor rápido, porque Lutero tinha que ser rápido para tudo, né? Tinha que pensar rápido. E aí o que acontece? Ele pediu a ajuda dos compositores da época, e aí criaram essas melodias. Já Calvino não, Calvino o bicho era bruto. Calvino chegou na igreja e disse: ó, aqui não tem nem música tem, vai ser só a gente estar orando a Deus e pronto. Só que aí ele ouviu, né, depois que ele foi expulso da cidade onde ele estava, foi para uma outra cidade. Ele estava em Genebra e foi para uma outra cidade, que Wasterburgo, uma coisa assim, outra cidade. E aí, lá nessa cidade, ele cuidava de alguns franceses que eram exilados. O que é que acontece?
Antes de sair daí, Lutero Calvino saiu. Primeiro, não tem nada, nem coral aqui na igreja, não existe mais nada. Aí depois ele disse: vamos pegar. Era assim, na época foi assim: as igrejas que eram católicas se transformaram em igrejas protestantes. O mesmo galpão. Isso aqui é um galpão, viu, irmão? O mesmo galpão virou uma igreja protestante, né? Um lugar para se adorar a Deus. Aí Calvino disse o seguinte: como nada estava prestando lá, a reforma já não existiu, porque nada estava prestando, estava tudo desmantelado, então vamos acabar com tudo. Juntou uma galera e saiu quebrando todos os órgãos que tinha nas igrejas. O bicho era bruto. E aí não tem música não. Só que depois ele ouviu as versões de Calvino, de Lutero, e ele disse: sabe que isso é bom para evangelizar? Sabe que isso é bom para pregar a palavra? E aí ele fez esqueci o nomezinho, mas é um conjunto de hinos só com os salmos, transformou tudo em poesia. Transformar em poesia já é um avanço para Calvino, porque ele nada de arte. Aí depois alguém o convenceu: não, vamos transformar essas poesias que nós transformamos, vamos transformar em músicas, o salmo cantado. Aí foi quando ele foi abrindo o coração, digamos assim. Mas assim, essa luta é de longe, irmão. Mas é muito bom a gente se livrar de alguns paradigmas, porque existem coisas que a gente acredita ser santo e não é, e algumas coisas que a gente acredita ser de Satanás não são. Amém? Nem sempre porque a música está falando de Deus, ela é de Deus, né? Isso. Aliás, às vezes a música não fala de Deus, fala em Deus, que é totalmente diferente. É verdade. Né? Quando eu estou contando uma história, eu disse. Aí quando eu vim correndo, passei pelo irmão Charles e saí direto. Eu falei no irmão Charles na minha história, mas eu não estava falando dele, estava falando de mim. Né? Agora quando eu digo o irmão Charles foi ali e fez assim, aí eu estou falando dele. Então quando eu chego aqui e digo que Jesus Cristo mudou meu viver, e que hoje eu entendo que sem Ele eu não seria nada, aí eu estou falando de Cristo. Agora quando eu digo assim: meu irmão, eu venci, como é que é? Campeão, vai, vencedor, né? Deus da asa. Eu falei em Deus, mas eu não estou falando de Deus, estou falando de você, de mim, né? Que é campeão. Campeão não sei de quê, né? Vamos ser honestos, né? Vamos ser realistas. A música, para louvar a Deus, ela tem que ser realista, falar de Cristo. Amém? Vamos dar continuidade, né? Então a questão de Calvino foi o zelo, né? De forma doutrinária, demasiadamente, né? E foi com que ele. Mas aí depois ele teve um momento assim que ele repensou, né? A sua forma de ver, né? De chegar à música sacra, né? Missionária Nilda, amém, né? Graça e paz, amados irmãos. Bem, nós chegamos então, né, final dos anos 80 para início também dos anos 90. Então, como a missionária Amanda falou, né, nos anos 80 nós vemos aí um viés mais missiológico, né, que falava sobre o amor, do amor de Deus, do Evangelho, né? Então, nos anos 80 ele vai perder esse viés, né, missiológico, e ele vai entrar apenas, no caso, a música passa a ser um instrumento de adoração. Eu acho que a gente não deveria ter saído desse momento, né, de adoração. A quem? A Deus. Vai falar as músicas desse tempo, né, vai falar sobre, eu falo para Deus o que Ele é, né, por meio das canções. E uma das canções que nós podemos destacar aqui é aquela Jesus em tua presença, né? Vai falar sobre Deus e vai dizer quem Ele é e adorar a Ele. Outra música também é aquela nosso Deus, né? É soberano, né? Então outra música também é aquela, o único que é digno de receber. Então nós vemos que existe, né? Surgiu mais esse viés de canções que falam de Deus e que exaltam a Ele, né? Então nesse contexto a gente percebe que nos anos 80 teve esse marco de adorar a Deus, de falar quem Ele é. Mas no final dos anos 80 a gente já vê que já começa a perder esse foco, que não era para ter saído,
90, nós vemos aí começando a introduzir na música brasileira hinos de guerra. Por exemplo, pelo Senhor, né? Marchamos-se. Então, foi cantado hoje? Assim. Pelo Senhor marchamos-se. Então, nesse finalzinho dos anos 80, nós começamos a perceber que vai revelar a música mostrando que Deus, né? Mostrando que Deus, Ele vence as nossas batalhas. Então começa a se relacionar tanto Deus como o ser humano. Aí já entrando aí no meados dos anos 90, aí nós vemos umas seleções de músicas que falam mais sobre esse viés que é de guerra, né? Que é de guerra, né? Como canções como Catedral, que vai falar o tema A Vinda, né? A Fonte, como também nesse tempo dos anos 90, como a Oficina G3 que surgiu nos anos 80, ele vai começar a falar sobre aquela canção Naves Imperiais, né? Como é que começa mesmo? Cadê de João para ele dizer? Quem sabe aqui Naves Imperiais? Naves Imperiais. Eu não lembro, mas eu sei qual é. Somos como naves imperiais. Isso, a serviço do nosso rei. Então, ele vai caracterizar a música como o homem, como sendo um agente de guerra, né? Como Deus ao seu lado para guerrear. Então, nós vemos esse destaque também. E nos anos 90 também nós vemos o quê? Um ministério diante do trono, né? Que abalou, vamos dizer assim, né? Todos os ramos da música. 98. Né? Isso. Que abalou todos os ramos aí da música gospel. E até hoje também, assim, diminuiu mas nós podemos perceber que houve um grande momento de tempo, assim, do diante do trono com as suas canções. Nós vemos também que nos anos 90, há, vamos dizer assim, uma mistura, né? Uma mistura das músicas, tanto com viés também, assim, de guerra e de adoração a Deus. Então, há uma mistura, não vemos, assim, não só uma definição de guerra, mas uma mistura tanto de adoração a Deus, como também em que o homem, ele se coloca para escrever músicas para que Deus, né, possa o defender. É aquele que defende as pessoas, o cristão, nas suas lutas diárias. Então, pronto. Então, nesses anos 90, nós vemos essa mistura de louvor e de cânticos, tanto de adoração como também de guerras. Então, para finalizar, né, adentrando ao ano 2000, né? Adentrando ao ano 2000, eu vou citar uma frase do Stênio Márcios, né? Ele, grande compositor, pastor presbiteriano, que tem feito, assim, tem deixado um grande legado, né, para o nosso tempo, né, com composições sérias, um resgate à poesia, né, resgate a uma leitura poética, né, a poesia novamente, a retomada da poesia. Nós vimos hoje que a poesia, ela é presente de capa a capa, né, nas Sagradas Escrituras, porque Deus, ele escolheu uma forma, um conteúdo poético para ser adorado, para expressar a sua onipresença, a sua onisciência, os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então a forma tem se perdido. Então é uma crise, como o Stênio Márcios, ele fala que é uma crise poética, né? É uma crise que se instalou há 20 anos atrás e que vem se perdurando, e é uma perda quase que irreparável. Por que eu digo isso? Porque estudando o que ele falou, ele disse que as gravadoras hoje, elas não gravam pensando mais na adoração a Deus, mas no lucro, no que é rentável, né? Então esqueceram-se a adoração, as gravadoras, e o intuito delas é justamente vender a música, né? E, infelizmente, essas músicas têm um cunho repetitivo, são músicas que como ele fala, né? A gente está num cenário pobre, poeticamente, cenário bem de calamidade mesmo, a nível de música sacra. Por que ele diz isso? Porque não há originalidade mais.
mais. Perdeu-se a originalidade. Então as pessoas, elas estão presas a uma batida, a uma repetição. Então isso, o que acontece? Perde-se o alvo, né, da música sacra, né, com a figura de linguagem, com a metáfora, enriquece, né, isso traz uma riqueza para as canções. Infelizmente, a gente percebe que os grupos, os cantores que fazem composição, então é uma crise na composição bíblica, uma crise na composição que adora a Deus segundo a sua vontade, porque Deus deseja ser adorado segundo a sua vontade. Ela tem um conteúdo e ela tem uma forma. Como Augusto de Nicodemos disse, eu acho feliz a fala dele quando ele diz que a adoração, Deus não requer tão somente um coração sincero, mas tem um conteúdo, tem uma forma. Como ele falou, né? Piruetas, né? Tem gente que tenta fazer piruetas, né? No momento do louvor, coisas assim espantosas, místicas. Então as pessoas levam tudo para a experiência e esquecem que há uma norma, há uma regra que tem que ser obedecida de forma, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de forma que no Novo Testamento a gente tem princípios. Então o princípio regulador para a música a gente observa mais a nível velho testamentário, né? No Antigo Testamento, especialmente com Malaquias, né? Nicodemos publica um livro, né, O Culto Segundo Deus, e a gente tem um princípio que a gente tem para o Novo Testamento. Mas falando-se também ainda nos anos 2000, as músicas que falam para Deus o que eu sou, e não sobre Ele, ou sobre o que Ele faz. Então são músicas, e desde o ano 2000 para cá, muda-se a dinâmica, né? De forma sorrateira, quase que imperceptível. A gente está vendo agora um resultado muito nocivo, né, dentro do contexto de culto público, né, com o avanço, né, por exemplo, cantores em programas televisivos, enquanto cristãos e pagãos, todos declarando, né, proclamando e achando que são exatamente aquilo que cantaram, produzindo não sei se transformação ou ilusão. Então, por exemplo, uma classificação da nossa inologia, né? Músicos que dentro desse parâmetro dos anos 2000 para cá, músicos que falam da libertação do homem, por exemplo, a redenção, a cruz, o poder, a eficácia do sangue de Jesus, a expiação, o amor de Deus e a ressurreição de Cristo. Outra ênfase eram músicas que falam da eternidade, né? Nossa morada nos céus, a vida eterna com Cristo, que ensinaram doutrinariamente sobre a eternidade com Deus. Músicos que falam sobre a obra do Espírito Santo, sobre a obra de Cristo, né? A pessoa e a obra de Cristo. Músicas que falavam também sobre a igreja, a missão da igreja na terra. Músicas que falam sobre a guerra espiritual, né? A gente tem um crescimento, infelizmente, que supervalorizam, né? A gente não pode, músicas se referindo à guerra espiritual, nem inferiorizar o poder, né? Das potestades, principados, dos dominadores infernais da maldade, e nem supervalorizá-los. A gente tem que ter um equilíbrio referente, e a gente percebe que há uma ênfase exacerbada, uma guerra espiritual, como se de alguma forma Jesus, né, ele pudesse perder terreno, vamos dizer assim. Como Abraham Kuyper disse que Cristo, né, o senhorio de Cristo, eu acho interessante, eu citei essa frase do Abraham Kuyper ontem, vou falar novamente, né, que Cristo, né, ele é soberano sobre tudo e todos, né, e não existe centímetro da face da existência humana em que Cristo soberano não diga é meu. Então todas as coisas estão submissas, sobrepostas ao senhorio de Cristo. Então, diante dessa músicas também didáticas do ensino, né, histórias da Bíblia, os livros da Bíblia, o tabernáculo, vou citar aqui umas. Então, a gente faz uma seguinte pergunta, né? Para onde vamos com esses cânticos, né? Então, diante dessa situação,
de calamidade, de crise, né? De composições poéticas, né? Que a poesia ela perdeu o cenário, ela está distante, né? Infelizmente a gente precisa retomar com a poesia nos cânticos, trazendo beleza, trazendo a verdade de Deus de forma bela, de forma lúdica, de forma surpreendente, como a gente não é falar o belo como a gente nunca conseguiu ouvir, né? Mas contemplar através da música e de forma onde expressa uma verdade, as verdades bíblicas. Então, diante disso, quero saber se teve alguma pergunta, irmão Marciano, para a gente concluir essa parte. Quando o Marciano chega, pastor, fazendo uma observação aí a Estênio Márcios, eu não sei se o pastor chegou a assistir uma entrevista dele na Rádio Transmundial, e ele disse que ele sempre teve muita facilidade para compor, mas chegou uma fase da vida dele que ele disse que a coisa não fluía, ele não conseguia, ele parava, pegava no instrumento, no violão para compor e a coisa não andava, né? Até que um dia um admirador do trabalho dele fez uma apresentação de uma música e era mostrando toda a cadência poética, né? Toda a métrica que tinha a música dele. E ele disse assim, que nunca tinha se parado para observar aquilo. Ele disse, eu não fazia minhas canções pensando em toda essa estrutura. Ele disse, então a partir daí eu passei a estudar poesia, né? Está aqui um poeta, né? Um escritor, o pastor Glicério, pode falar melhor sobre isso. E aí ele disse que passou a estudar poesia mesmo, né? O que é cadência, o que é métrica, né? O que é tudo bem bonitinho. E ele disse que foi a partir daí que ele começou a voltar a compor. E ele disse, eu descobri que é uma fonte que não seca, né? É uma fonte que não seca. É inesgotável, porque ele disse assim, aí eu parti para a Bíblia. E eu fui estudar o hebraico. E o hebraico, ele é uma língua de estrutura poética, né? O hebraico falado, ele em si já é uma poesia. Parece até, se você vê um rabino lendo uma passagem bíblica, você acha que ele está cantando, né? Porque é muito lindo o hebraico. Eu sou suspeita de falar que eu sou apaixonada pelo hebraico. E aí ele disse que foi estudar hebraico e foi estudar grego, porque ele percebeu que a Bíblia ela tinha muito a oferecer. E as músicas dele são completamente bíblicas, né? Tem uma estrutura completamente poética e bíblica. Oi. Chegou. Temos duas perguntas aqui. Uma delas a primeira é assim: em que sentido a hipnose cristã dos dias atuais se apartou de uma teologia nas suas músicas? Vou fazer as duas para poder a gente ganhar tempo. O negócio aqui é corrido. A segunda pergunta: pode-se trazer música para a igreja genuinamente evangélica? Uma música para uma igreja genuinamente evangélica, sendo que essas músicas são tocadas em igrejas consideradas seitas, ou que o cantor, o poeta, o compositor da canção é alguém que participa de uma igreja que é considerada uma seita. A pergunta é se pode-se trazer essa música para cá. Se não puder, deu ruim, porque nós cantamos Leonardo Gonçalves até umas horas, hein? Pois é. A gente canta umas músicas aí dos grupos adventistas até umas horas. A pergunta é justamente sobre adventismo. Eu acho que depende muito da letra, do teor. Você tem base bíblica, está em harmonia com a tradição dos apóstolos, está afinado com o diapasão celeste, tem respaldo bíblico, não tendo nenhum conteúdo, nenhum ensino herético, eu não vejo problema. Eu também, como do meu pensamento. Como também no pensamento. Tem mais alguma pergunta? A primeira foi qual mesmo? Essa é a primeira que eu esqueci. A primeira foi: em que sentido a hipnose cristã dos dias atuais se apartou de uma teologia nas suas músicas? Quando ela deixou de cantar a Bíblia sobre Deus e passou a cantar sobre o homem, né? A música, infelizmente, a música cristã hoje ela é mais egocêntrica, né? E antropocêntrica do que cristocêntrica, né?
na Bíblia é cristocêntrica. Cristo é o centro. Por isso que há muita crítica da nossa parte em relação aos romanistas, por conta disso, porque não é um culto cristocêntrico que Jesus está no centro, né? A outra pessoa no centro, né? Jesus ele ocupa apenas um papel de coadjuvante. Em muitos hinos acontece isso. A estrela, em muitas letras dos cânticos de hoje em dia, a estrela é a pessoa, né? Temos exemplo de Sabor de Mel. Eu vou estar no palco, você vai estar ali me aplaudindo. Plateia, né? Você vai estar na plateia. De vingança, né? De vingança. De vingança, o amor ao próximo aí, né? Você vai entender, né? Então, quando deixa de ter uma letra cristocêntrica, já está contaminada com o erro teológico, deve ser descartada. Amém, irmãos. A gente está concluindo aqui essa mesa redonda. Eu só queria fazer um comentário sobre músicas, trazer músicas de alguém, de alguma igreja ou de um músico que participa de uma igreja considerada seita para uma igreja genuinamente evangélica. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza. A gente canta Sabor de Mel, como o pastor Glicério falou aqui. Aí a gente diz, vou cantar louvor. Como é o nome do teu louvor, irmão? Sabor de Mel. Misericórdia. Eu prefiro cantar a música de Roberto Carlos. Jesus Cristo. Pelo menos está falando de Jesus. Amém? Está falando de Jesus, né? Eu vou subir. Eu vou subir. Ou então de Djavan, né? Te adoro em tudo, tudo, tudo. Te quero mais que tudo. É mais cristocêntrica, né? Porque está dizendo que adora o Senhor em tudo do que, né? Qualquer outra Ei, coisa. irmão, vamos seguir com fé tudo que ensinou O homem de Nazaré. Então, assim, né? Existem várias formas de se louvar a Deus. Não necessariamente quem está numa igreja sabe fazer uma música para louvar a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Glicério, a missionária Amanda. A gente já estava triste pensando que ele não ia poder participar, né? E o pastor tem a obrigação de participar. E as... Amém. Agora